Olá, eu sou a Gabriele e na temática de Mulheres na Arte eu vou falar sobre a artista brasileira Regina Gomes de Graça. Regina nasceu em Tapetinga, São Paulo, em 1897. Ela e os irmãos Antônio e Maria Gomide estudaram na Belas Artes de Genebra devido à mudança da família para a Suíça em 1913, quando seu pai, o Sr. Gomide, foi nomeado a um cargo diplomático na Suíça. Segundo Simeone, quando os irmãos Gomide estudaram na Belas Artes de Genebra, estava sendo feito por parte do governo suíço um investimento nas artes aplicadas, pois o país estava sendo comprimido de um lado pela produção de luxo francesa e de outro pela produção alemã em massa. Pela localidade, Genebra seguiu o modelo francês de produção. Se observarmos o currículo da escola à época, metade do curso estava voltado para as artes aplicadas. Na escola, Regina conheceu John Grace. Eles começaram a namorar, e quando a família de Regina retornou ao Brasil em 1920, João veio junto a eles, se casando com Regina. Em São Paulo, o casal foi rapidamente absorvido pelo círculo de jovens que estavam organizando a Semana de 22. Inclusive, João e Regina participaram, ele com telas e ela com tapeçarias estilo Art Deco. Porém, como afirma Simeone, mesmo dentro dos circuitos modernistas, prevalecia ainda uma certa ambiguidade na consideração das artes têxteis enquanto objetos artísticos. Enquanto na Suíça havia um prestígio em relação às artes aplicadas, no Brasil havia uma depreciação nessas artes têxteis. Então, quando a obra de Regina era citada na época, ela vinha com o encargo de uma obra feminilizada, ou então a Regina aparecia como colaboradora, devido ao fato do irmão e do marido serem também artistas. O lugar inferior das artes aplicadas tem sua gênese no Renascimento, de acordo com Simeone. Segundo ela, em especial nos estudos de Jorge Vasari, autor das primeiras categorias fundadoras da moderna história da arte. De acordo com Simeone, para Vasari, seria digno de ser chamado de artista o indivíduo com capacidades intelectuais que o distinguissem dos contemporâneos, configurando um estilo próprio. Estipulava-se a atividade artística como algo individual, fruto do trabalho intelectual e que conferia superioridade ao criador. O que não fosse pintura, escultura ou arquitetura era considerado arte inferior. O John e a Regina, eles atualizaram alguns padrões da divisão de trabalho vigente no Brasil na época. Eles realizaram muitos trabalhos juntos, principalmente projetos para a elite paulista. Nessa imagem, nós temos um panô, realizado pela Regina em 1920. A gente pode observar alguns padrões na composição da imagem e um canto arredondado em relação aos outros que formam ângulos retos. Seguindo a trajetória de Regina, após voltar ao Brasil, ela estudou no Rio de Janeiro a tecelagem indígena do Rio Amazonas, junto com Vicente do Rego Monteiro. E ela incorporou nos seus processos motivos indígenas, uma prática típica da Art Deco, segundo a Araci Amaral. Temos aqui a obra Índios, que está no acervo do MASP, uma pintura sobre feltro realizada pela Regina, onde podemos observar uma relação com a temática e o uso de cores. A Araci Amaral escreve: surgem igualmente nas tapeçarias os motivos indígenas típicos do Art Deco, bem como as composições com paisagens bucólicas, com alongadas figuras femininas, acompanhadas de galgos e esguios. Isso ela escreve sobre a obra da Regina. Então, nós temos uma outra obra da Regina, com esse galgo, que seria tipo um cão de pernas compridas, o corpo alongado, com o abdômen muito estreito, o focinho afilado, extremamente ágil e veloz. Eu recortei as imagens e aumentei um pouco para que a gente pudesse ver melhor. Tem também essa figura feminina e ambos estão intercalados por essas formas geométricas. Segundo Araci Amaral, depois que Regina retornou ao Brasil, ela foi a pioneira em São Paulo na renovação de interiores, segundo a lição cubista. Nas tapeçarias, sejam almofadas, luminárias ou panôs, surgem as formas geométricas abstratas, realizadas em veludos lisos ou amafanhados, justapostos. O projeto da residência do Mário Cunha Bueno, que a gente pode ver em detalhe aqui na imagem da sala, foi projetado pelo John e pela Regina. Nós podemos observar nessa foto da sala as mesmas linhas geométricas repetidas na porta, nos vitrais, nos móveis, cortinas e almofadas, formando uma unidade completa entre todos os elementos que compõem a sala. Como de praxe, de acordo com a divisão de gênero,
A elaboração da cortina, do tapete e das almofadas foi feita por Regina, enquanto os móveis, luminárias e afins foram projetados por John. A Simeone escreve: a arte realizar-se-ia não apenas nos distantes e consagrados espaços dos museus e galerias, mas também por meio daqueles objetos cotidianos e domésticos. Podemos afirmar, assim, que, nesse sentido, que eles praticaram uma concepção de arte bastante original para o contexto brasileiro, que transcendia as esferas institucionalizadas. Eles trazem uma ideia de arte total, vigente na Suíça, que estava relacionada à arquitetura, aos interiores, à pintura, à escultura, à jardinagem e à decoração. Temos aqui um detalhe da almofada e do tapete realizados pela Regina. Podemos observar uma espécie de colagem dos tecidos nessa almofada, bem como a relação das formas geométricas. Temos aqui uma outra tapeçaria de Regina. Nós podemos observar aqui uma simplificação dos motivos e também uma tendência ainda maior à abstração. O período mais fértil de produção da Regina foi entre os anos 20 e 30. Gradin faz aproximações entre a obra de Regina e a Bauhaus, a escola de artes e design. Ambas estavam acontecendo concomitantemente, porque a escola Bauhaus foi fundada em 1919 e funcionou até 1933. Segundo Gradin, Regina e a Bauhaus são as exceções da tecelagem como arte da cópia. A Bauhaus também possui um viés de divisão de gênero, ficando aos homens os ateliês de arquitetura e pintura, e as mulheres eram influenciadas a seguir para a tecelagem. Essa obra da Regina, em especial, essa tapeçaria, ela me lembra muito os estudos da cor feito pelo Joseph Albers. A Regina, ela inaugurou um ateliê e ela empregou várias mulheres com esse ateliê, e ela também ministrava aulas de tapeçaria, introduzindo as mulheres na feitura de abajures, de almofadas, colchas, tapetes, todos esses com uma influência do geometrismo cubista sempre presente, como escreve Araci Amaral. A Regina abriu uma indústria, a indústria Regina Graz, uma indústria de tapetes. Nós temos aqui um desenho para tapete, provavelmente do mostruário da fábrica da Regina, é dos anos 40. A fábrica ficou ativa de 1940 a 1957, quando já não conseguiam mais concorrer com essa produção plenamente industrial. E esse momento foi muito importante na vida da Regina, porque demonstra que a arte dela transcendeu os limites da produção doméstica, autonomizando a sua produção à relação de John Graz, como escreve a Simeone. E isso fica evidente porque a empresa tem o nome dela e não do John. A atuação de Regina foi decisiva para a implantação de um novo gosto e um novo estilo, bastante modernos, capazes de alcançarem as criações têxteis a condição de gênero artístico autônomo, equivalente aos demais. Se nem sempre o tempo, os críticos e os historiadores da arte foram capazes de reconhecer sua contribuição, tal fato ocorre como consequência das próprias categorias com que são tradicionalmente julgadas as produções têxteis, associadas aos objetos artesanais e femininos. O trabalho da Regina foi porta de entrada para o reconhecimento das artes têxteis que se deu mais tarde, por mais que por muitas vezes ela não seja lembrada, ela não seja citada. E que nós possamos, de fato, produzir pesquisas sobre essas mulheres incríveis, maravilhosas, que foram muito importantes, são muito importantes para a história da arte. E que nós, através disso, possibilitamos que elas se tornem conhecidas. Obrigada!